Tatiana me escreveu: Patrícia, como retirar a infiltração do primeiro andar de uma casa antiga com 3 andares? Não tenho como impermeabilizar o baldrame agora. Tenho? Tem. Já chegou lá. Se mexer no alicerce agora, não vou danificar a estrutura da casa? Não, Tatiana. Você vai ter que descascar ao redor do baldrame, mas isso não quer dizer que você vai mexer na estrutura da sua casa. Não. É só ao redor ali do baldrame mesmo. Tira aquela terra e impermeabiliza toda essa parte de baixo. A infiltração, você comenta, tá só no primeiro andar, exatamente porque tá vindo do solo. O solo é sempre mais úmido e geralmente é daí que vem a infiltração. Então, impermeabilizando essa parte de baixo, você vai conseguir evitar essa infiltração pro resto da casa toda. Eu vou começar com uma pergunta muito importante que o Alan me mandou. Boa noite, Paty. Comprei um apartamento na planta e a construtora locou as condensadoras, aquelas máquinas externas do ar-condicionado, sabe? Na varanda. Minha dúvida é se consigo fechar a varanda com vidro, deixando uma abertura somente para as condensadoras. Sim, Alan, você consegue. A gente chama geralmente esse espaço de clausura. Você vai fazer ali o fechamento da sua varanda e aonde tem esse espaço da condensadora não vai ser fechado. Aliás, você vai fechar por dentro, mas por fora você vai deixar aberto. Por quê? Essa máquina ela precisa de constante troca de ar com a área externa, então ela não pode ficar fechada de jeito nenhum. Agora, uma coisa muito importante. Essa regra de como fazer a clausura, qual é o modelo, qual é a medida, a altura disso, são regras do condomínio. Cada condomínio tem a sua regra, tanto para a clausura do ar-condicionado quanto para o fechamento de vidro. Aquelas persianas, sabe? Aquele fechamento ali de cortina também tem regras que você precisa seguir à risca o que o condomínio te passar. Mesmo fazendo essa clausura de vidro, muitas vezes as pessoas não gostam de deixar a máquina exposta, né? Ali na varanda dá pra ver um pouquinho e aí você pode criar um ripado de madeira, como se fosse um deck. Ao redor dessa máquina você pode colocar até uns vasos por cima. Tem que ter uma ventilação boa, tá? Uma troca de ar boa, mas é uma maneira de você deixar isso um pouquinho mais escondido. Claro, se o condomínio permitir. Aliás, até a iluminação da varanda, sabia? Você precisa seguir o que o condomínio te passar, porque pode se tornar ali uma alteração de fachada. Sabe o que eu gosto? Eu já usei bastante aqueles cordões com bolinhas para iluminação, sabe? Eu vou deixar uma fotinho aqui, ó. Já vou chegar pro lado, eu vou falando e vou ilustrando esse vídeo, tá bom? E aí você pode deixar isso com um pontinho de tomada. Por quê? Se o condomínio, né, não permitir, você pode ligar aquilo de vez em quando como se fosse um abajur. Um dia de festa, por exemplo, você liga, usa e depois desliga. Não vai ser uma iluminação permanente. Paty, amo muito seus vídeos, até maratonei todos. Muito bem, Sabrina, fico muito feliz, que sirva de exemplo aí pra todo mundo. Maratonar o canal Doma é muito bom, tá? Aí ela coloca a hashtag trocando ideia. Estamos fazendo o projeto da minha casa. Gente, olha como ela escreveu casa, eu adorei. K-S-A. Casa. Imaginei uma claraboia em cima da escada. É o melhor lugar que tem pra claraboia. Só um parênteses meus aqui, tá? Que vai ser de madeira. Será que terei que usar uma madeira especial? Ela me pergunta. E se for, qual? E se o ambiente ficar muito quente? Beijos. Tem várias perguntas da Sabrina aqui, então vamos por partes. Como eu disse, claraboia em cima de escada. Muito bom. Claraboia em escada, corredor, é o melhor lugar. A claraboia, ela faz muito sentido no ambiente que você não tem entrada de luz natural ou circulação de ar, porque a claraboia serve exatamente para isso, né? Para iluminar e para circular o ar. Mas pode ser só iluminação também, tá? Se você quiser uma claraboia sem abertura para ventilação do ar. Geralmente a escada ela fica mais num cantinho da casa, né? E você ter ali uma claraboia bem em cima dessa escada é sensacional. Imagina num corredor também, aquele corredor sem graça, escuro, e se abre ali um feixe de luz. Gente, é incrível isso. Sou super a favor, mas aí ela comenta do piso de madeira. Sim, o seu piso vai ter que ser um pouquinho mais resistente dessa escada, porque, gente, é como qualquer outro piso de madeira, né? Com a luz do sol, ele dá uma queimada. Então pode ser que essa sua escada fique um pouco queimada, sim. O ideal é a madeira maciça, que ela acaba sendo mais resistente. Se for uma folha de madeira, ela provavelmente vai trincar com essa luz do sol. E aí ela me pergunta ainda se vai ficar muito quente. Olha só, essa cobertura de vidro,
a tendência é dar uma esquentada sim no ambiente. A gente pensa logo numa estufa, né? As estufas são feitas de vidro geralmente, exatamente para reter esse calor. Agora já existem vidros que você consegue repelir bem esse calor. E tem também algumas cortinas horizontais, vocês já viram? Próprias para claraboia. Isso pode te ajudar quando o sol estiver batendo muito forte ali, você fecha então aquela cortina para amenizar a entrada desses raios por ali na sua escada. Paty, faz um vídeo explicando sobre automação de cortinas, preços, se é preciso prever isso em obra, manutenção, serve para qualquer cortina. Adoro o seu trabalho, parabéns, beijos. Obrigada, Thiago, beijos também. Vamos lá, a gente pode fazer um outro vídeo bem detalhadinho, só falando sobre automação de cortinas. O que vocês acham? Quem quiser já me pede aqui. Mas para responder assim, essa dúvida mais geral, sim, você pode fazer em qualquer cortina, aquela mais tradicional, sabe? Que fecha assim de ladinho, geralmente com um trilho suíço lá em cima. Você pode fazer também numa persiana rolô, que é aquela que fica enroladinha em cima da janela e aí ela desce retinha assim. E sim, você precisa prever isso em obra, porque você precisa de um ponto elétrico para esse motorzinho, para essa automação da cortina. Quando você tem forro de gesso, se você tiver ali um cortineiro, é fácil, você deixa um pontinho previsto ali nesse cortineiro ou no forro e quando você quiser instalar o motorzinho, ele fica ali embutido. Se você não tiver forro, o que você precisa fazer? Deixar uma caixinha de elétrica, como se fosse uma caixinha de passagem, você pode colocar um espelhinho cego, inclusive, ao lado da janela aonde você vai querer instalar então essa automação. Inclusive para persiana. Sabe aquela persiana que a gente fecha dentro da janela? Tem geralmente o vidro, né? A folhinha ali de vidro da sua janela e tem algumas também a persiana, que é para fazer aquele blackout total do quarto. E isso também dá para deixar automático.